Paulo aos Romanos, e nós estamos no capítulo 4, então já prepara a sua Bíblia aí, capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos continuar agora esse capítulo e finalizar o capítulo, do verso 17 até o verso 25. Enquanto você está procurando, eu vou confirmar com o Jefferson se já está tudo aí, ok, graças a Deus, muito obrigado pela equipe aí que conseguiu botar para funcionar. O título do nosso sermão está na tela. Você pode falar junto comigo? No 3. 1, 2, 3. Crer na esperança. Mais uma vez. Crer na esperança. Esse é o título do nosso sermão. Porque nós estamos num capítulo em que Paulo está falando sobre a fé, a salvação pela fé. No caso, ele está apresentando o conceito da justificação, e nós já estudamos algumas semanas sobre isso, na parte inicial do capítulo, com o nosso irmão Rafael, semana passada. Teve também, não lembro quem foi, acho que foi o Lucas Ribeiro também. Não, Lucas Ribeiro? Não lembro quem foi, Bruno, já me perdi. É tanta gente, teve gente pregando aí, eu também preguei. E a gente está discutindo, nesse capítulo, Paulo está discutindo a salvação pela fé, a justificação pela fé, e ele demonstra ali que o judeu, ele não pode bater no peito e dizer que é filho de Abraão, que está garantido porque tem circuncisão, porque fez as práticas religiosas do judaísmo, e aquilo ali garante a salvação. Não, Paulo está falando sobre uma justificação que é pela fé, ou seja, o pecador é declarado justo diante de Deus pela fé. Ele é perdoado, nesse caso, pela fé. E a fé em Deus, a fé na obra de Deus, a fé no que Deus está fazendo, e mais especificamente, a fé no que Deus fez através do seu Filho Jesus, quando Ele se entregou por nós para morrer na cruz do Calvário. Aí Paulo, então, ele fica assim, tentando esclarecer, tentando combater os judeus que já eram cristãos, mas eles eram judeus e não queriam largar essa ideia do judaísmo, e eles achavam que tinha que ser cristão, mas tinha que fazer um monte de ritual, e que era um monte de coisa importante, e ao mesmo tempo eles não precisavam ter muita preocupação com certos comportamentos, porque eles já tinham a circuncisão, como se a circuncisão fosse um selo sobrenatural. E aí Paulo, então, ele vai desmistificando isso. Ele começa na carta dele falando que todos os seres humanos, antes dele citar os judeus, ele cita todas as nações, todas as pessoas de todos os lugares. E vai dizer que ninguém tem desculpa para dar, está todo mundo condenado. E ele conclui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele começa a falar do judeu e começa a se preparar para um debate. E ele fica imaginando esse oponente debatendo com ele, e ele vai escrevendo a sua carta, respondendo as perguntas ou as argumentações, as contestações que esse judeu imaginário que poderia estar ali falando com ele. E aí ele avança no capítulo 2, mostrando que o judaísmo, as práticas religiosas dos judeus não garantiam salvação, mas nem por isso não eram importantes. E ele deixa claro que ser judeu, ser descendente de Abraão, do ponto de vista biológico, era importante, porque foi um povo que foi revelado da verdade de Deus antes dos outros. E também foi o povo que trouxe para o mundo, através desse povo, trouxe para o mundo o Salvador. Então, muitas vantagens Paulo vai defender aqui. Não é por isso, porque eles tentaram dizer assim, então não vale a pena ser judeu. Não vale a pena, o judeu tem vantagem. Não a vantagem de salvação, mas tem vantagem em relação aos outros. Isso que Paulo deixa claro. Porém, ele prefere então citar um exemplo assim, fundamental, um exemplo que vai praticamente deixar sem resposta, sem argumento, qualquer tentativa do judaísmo, ou desses judeus imaginários que ele fica imaginando, ou daqueles que leriam a carta em Roma, quando chegasse a carta, pudesse falar para ele. Ele desmantela os argumentos, quando ele cita Abraão, e mostra que em Gênesis, está lá escrito, primeiro, que Abraão creu, e isso foi imputado na vida dele, creu em Deus, né? E isso foi imputado na vida dele como justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé.
Ele creu em Deus e ele foi justificado. Então Paulo ali acaba com o argumento. E ele também demonstra que a circuncisão também não é mais importante do que a fé, quando ele também vai dizer que Abraão primeiro creu e depois creu, foi justificado, porque se creu, foi justificado. Então ele primeiro creu e depois ele foi circuncidado. Aí é pá de cal, joga em terra que acabou. Aí Abraão matou essa argumentação. O próprio Abraão que eles pegavam para dizer, eu sou filho de Abraão, eu sou circuncidado, porque Abraão foi circuncidado. Foi com Abraão mesmo que acabou a história. Porque Jesus também já tinha falado isso. Jesus já tinha falado que não adiantava dizer que era filho de Abraão, porque quem se comporta igual o diabo é filho do diabo, não filho de Abraão. Os caras ficaram com uma raiva, Jesus não era bonzinho assim que você pensa não. Quando você lê mesmo, lê direito a Bíblia, você vai ver Jesus lá, pô, Jesus é bonzinho que te perdoa. Mas quando ele confronta firme. Ele chamou os caras de filho do diabo. Vocês não são filho de Abraão não, vocês são filho do diabo, porque vocês fazem as coisas que o diabo faz. Então percebe? Então Jesus já tinha desmantelado a galera, mas aí Paulo joga pá de cal aqui. E aí, onde nós estamos então? Nós estamos na continuação em que Paulo vai concluir a sua demonstração de que Abraão então não é um cara tão judeu, entre aspas, assim, entendeu? Abraão é um cara espiritual. Abraão, ele creu no Senhor e não ficou se valendo de obra humana. E aí, então o texto, fiz essa introdução para contextualizar, que tem uma galera nova que não pegou o início. Vamos para o texto, verso 17, está na tela. Eu leio, os irmãos acompanham. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado ou imputado como justiça. As palavras lhe foi creditado ou imputado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará ou imputará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que ela possa nesse momento ir ao encontro dos nossos corações, ou ir de encontro para confrontar os nossos corações, e assim transformar, mudar aquilo que está errado, para que a gente possa estar com a nossa vida e o coração alinhados com a Tua palavra, com o propósito do Senhor para nós, com a Tua ação, a ação do Teu Santo Espírito em nós. Senhor, que toda distração nesse lugar, toda carnalidade, toda preguiça, todo sono, toda conversa, Senhor, joga por terra isso em nome de Jesus, que nós sejamos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, pessoal. Então, qual é o título do nosso sermão? Acho que apagou tudo aí, daqui a pouco volta, mas qual é o título do nosso sermão? Você lembra? Crer na esperança. Você viu que no texto ali Paulo mostra que Abraão creu na esperança, contra a esperança creu na esperança. Que coisa doida, que trocadilho. É exatamente isso. A gente vai falar já sobre isso. Esse texto aqui, como eu disse, é continuidade do que já estava sendo dito, de que Abraão, ele se tornou então, ele se tornou pai não apenas da nação de Israel, mas pai de muitas nações, porque ele é pai da fé, não é um pai apenas biológico, um patriarca biológico, mas ele é um pai da fé. E aí então Paulo, ele mostra no verso 17, a princípio, a gente começou a ler,
no verso 17, ele já mostra alguma coisa aí para a gente. Ele diz assim, ó, eu o constituí, ele está citando que está escrito isso na Bíblia, eu o constituí pai de muitas nações. Então ele está dizendo, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Então, Abraão é pai de quem? De todo mundo que tem fé. Ele é o pai da fé. Que fé? Não é qualquer fé. Na última vez que eu preguei, eu falei, não é qualquer fé. Não é a fé que você tem de você, de repente, pô, eu vou sair daqui, aí eu vou pegar um Uber, um carro, um ônibus, não sei o quê, e eu vou, tenho certeza na minha cabeça, que eu vou pegar, e eu vou chegar na minha casa, vou dormir, e esse é o plano, né? Aí você tem essa fé. Aí, de repente, quando você vai pegar o Uber, sei lá, fura o pneu, o ônibus quebra, ou algo até mais grave acontece, ou até mesmo, quem sabe, alguém pode sair de um culto como esse, que Deus não me ouça nesse caso, e até ter um problema de saúde, até morrer. A gente tem esse tipo de fé, que a gente não garante que vai cumprir aquilo ali, que vai acontecer aquilo ali. Você imagina, você vai sair daqui, vai fazer o que você sempre fez, mas nem sempre é assim. Esse tipo de fé não é a fé que nós falamos nos últimos sermões aqui. Inclusive o sermão que eu preguei, uma só fé. Esse tipo de fé é chamado fé natural. É uma fé da natureza, nesse cotidiano aqui. Você acredita, quem sabe, de repente, sempre acontece, você vai pegar o ônibus, vai para casa, aqui. Mas tem dia que não, tem dia que alguém te interrompe, tem dia que você vai fazer outra coisa, tem dia que alguém pede ajuda, e quando você não tem garantia de que o que você está imaginando, ou seja, essa fé, vai realmente acontecer. É aquela fé que a gente fala assim, às vezes, para uma pessoa que vai fazer um tratamento de saúde, uma pessoa que vai fazer uma prova, ela já vai dar tudo certo. Você fala, mas não vai dar tudo certo. Nem sempre dá tudo certo. Você não tem garantia de que vai dar tudo certo. Você deseja que dê tudo certo. Você espera que dê tudo certo. Tudo indica até que vai dar tudo certo. Mas pode não dar. Deus tem poder para fazer, e o que Deus já fez e continuará fazendo até a volta de Jesus, essa fé é uma fé espiritual, é uma fé que é dada pelo próprio Deus. Isso não é dom, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então é dada pelo próprio Deus para que nós, para que você, para que todos aqui possamos de fato crer em algo sem nunca mais recuar, e crer em algo que de fato vai cumprir. Não adianta qualquer ser, por mais poderoso, eu digo ser mesmo, ser espiritual, ser daqui da terra, ser do que for, qualquer tipo de ser que inventarem aí que exista, esse ser não tem poder para impedir o que esta fé, que essa fé que acredita, que crê que vai acontecer, impedir aquela fé de ser contemplada, porque é uma fé salvadora. Existe a fé dos demônios, existe a fé histórica. Fé dos demônios, fé histórica, você conhece um monte de gente lá fora que não é cristão, que até acredita que Jesus veio ao mundo, que Jesus foi um grande homem, que Jesus fez uma grande obra. Ele não duvida não, ele acredita que Jesus veio. Talvez ele acredite até que Jesus é Deus. Talvez ele acredite até que Deus existe, Jesus é Deus, Jesus morreu para salvar. Talvez ele até acredite nisso. Mas essa fé não é uma fé que o transforma. Não é uma fé que move montanhas. Não é uma fé que o leva a crer ao ponto de ser uma nova criatura em Jesus. Entendeu? Esse tipo de fé é uma concordância. Você concorda? Eu concordo, eu acredito, eu acho que realmente aconteceu. A gente acredita em muitas coisas, né? A gente agora vai lembrar aí do dia do descobrimento do Brasil, de Tiradentes, um monte de coisa histórica que vai vir aí. E a gente acredita, né? Mais ou menos, a gente acredita que foi aquilo ali que aconteceu. Em parte não, outras sim, mas a gente quando estuda a história, acredita. Eu não estava lá, mas acredito. Tem algumas evidências históricas, a gente acredita. O que é acreditar, mas não é essa fé, não ser essa fé salvadora? É você concordar que aquilo aconteceu, mas aquilo não faz diferença para a sua vida, aquilo não te muda, aquilo não confronta você, aquilo não te transforma, aquilo não te faz ter uma resposta e uma mudança. A fé salvadora te faz mudar. A fé salvadora te faz ser transformado. A fé demoníaca, o próprio Tiago fala, né? Ele vai dizer assim, ó, cuidado, não fiquem achando aí que vocês têm fé, porque até os demônios creem. O Tiago está falando isso. E a fé, essa fé salvadora que a gente está falando aqui, é uma fé que é acompanhada de obras. Que obras? Obras, que tipo de obras? Caridade? Ação social? Não necessariamente. É uma fé acompanhada de evidências de que nós pertencemos a Deus. Então vai ter ações de caridade, ou seja, de amor, mas não é só isso. É muito mais do que isso.
é obediência total a Deus, em todos os níveis da sua vida. Então, quando a gente é confrontado ali na carta de Tiago, Tiago está falando assim, você fala que crê, você veio para a igreja, não sei o quê, ele não fala com essas palavras, mas a ideia é essa. Isso aí os demônios fazem, eles vão para a igreja, atrapalhar a vida dos outros, eles vão, e eles também creem, mas eles não têm salvação para eles. A salvação é para quem tem a fé salvadora, a fé de Abraão. Percebeu? Que fé é essa? É uma fé que o próprio Espírito Santo dá quando convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, o verso 17 está dizendo que Abraão é nosso pai da fé. Ele não é pai de Israel, ele até é pai de Israel também, mas ele é muito mais do que isso, é o pai desta fé, esta fé que alcança gerações. É isso que foi a promessa de Deus para Abraão e se cumpriu a partir de Abraão e também em Jesus. O que acontece na vida de Abraão é uma sombra que prefigura a realidade que acontece a partir de Jesus. Não à toa, a gente tem aquela música do Leonardo Gonçalves, até o coral Teus está cantando essa música agora, depois de 500 anos que ele gravou. Mas assim, essa música é muito interessante, porque ela faz essa comparação no Monte Moriá. Você tem o filho de Abraão, que é o filho da promessa. Ele está lá para ser morto, porque ele vai ser entregue ao Pai, que o verdadeiro Pai, né, o Senhor. E de repente, o que acontece? O filho escapa e quem é morto no lugar dele? Um cordeirinho que apontava para o Cordeiro de Deus. Agora a gente é transportado para o Monte do Calvário, e no Monte do Calvário, lá está o filho de novo. Não mais a figura do filho da promessa, Isaac, mas o filho verdadeiro, pleno, completo, o filho de Deus. Abraão não mais prefigura Deus, agora Deus está lá. E Deus está entregando seu filho, assim como Abraão entregou Isaac. Só que Abraão, Deus poupou Isaac. O próprio filho dele, Deus não poupou, porque ele queria salvar pecadores como eu e você. Nesse dia, no Monte do Calvário, o filho não escapou. Mas que interessante, quem escapou foi o cordeirinho, mas o Cordeiro de Deus, ele se entregou. Então, queridos, quando a gente fala de fé, a gente está falando disso, que você ouviu agora e você sentiu até um arrepio, impactou você, é isso. Isso é fé. Não apenas pelo arrepio, mas pela compreensão que entra e vem rasgando seu coração. Agora, vamos aprender algumas coisas. Primeiro ponto aí do sermão, são 4 pontos. Primeiro ponto, pode passar. Final isso aí. Então já falei um pouco do verso 17, a gente está falando da fé de Abraão. Abraão tinha uma fé poderosa, não apenas essa descrição técnica aqui, teológica que eu fiz, da fé de maneira bíblica, passando por alguns contextos da Bíblia para demonstrar isso para vocês, mas a fé de Abraão, ela é uma fé que a gente vê na prática ali, na história dele. E Paulo então lhe lembra como foi a história de Abraão. Ele não parou só naquela coisa de Abraão creu, foi imputado com justiça. Não. Como foi que ele creu? O que aconteceu? Paulo vem trazendo a história de novo, de Abraão. E Abraão foi espetacular nesse sentido, porque Abraão tinha esta promessa, eu constituí pai de muitas nações, no verso 17. E aí no verso 18, Paulo vai falar que Abraão creu, que bonita essa frase. Creu contra toda esperança em esperança. Quer dizer, Abraão contra tudo que estava acontecendo, contra toda esperança, em esperança ele creu. O que significa isso? A gente já estudou sobre esperança em outros momentos aqui na Bíblia com a juventude. Mas assim, só para resumir para quem não estava aqui, a esperança não é aquela que vocês costumam ouvir por aí, não. A esperança é a última que morre. A esperança bíblica do crente, ela morreu e ela, ao terceiro dia, ressuscitou e nunca mais vai morrer. Essa é a esperança do crente. Beleza? Mas a esperança das pessoas por aí é a última que morre mesmo. O que é essa esperança que é a última que morre? É uma esperança que, por mais guerreira e lutadora que ela seja, ela vai o quê? Morrer, vai acabar. Então, quando Abraão aqui creu contra toda a esperança, Paulo está dizendo assim, contra toda a expectativa humana que não tem capacidade de garantir que aquilo vai acontecer mesmo,
Entendeu? É isso que Paulo está dizendo aqui. Contra toda percepção e circunstância e aquilo que se demonstrava acontecer, que provavelmente ia dar errado para Abraão, Isaac ia morrer mesmo, ia acabar a promessa dele. Antes mesmo de ter filho, ele demorou para ter filho, tinha tudo para dar errado, ele era velho. Ele vai falar aqui, a gente leu. Tudo contra tudo isso, contra a promessa de Deus. Então ele tinha o quê? Uma expectativa negativa. Uma expectativa humana, uma circunstância humana, uma percepção humana, que é a tal da esperança, que é a última que morre. Para ele, Abraão, essa esperança humana já tinha morrido, já tinha acabado. Como é que ele ia ter filho? 100 anos, a mulher dele era estéril desde jovem, e já estava velha, como é que ia ter filho? Já era estéril jovem, quando ficou velha, ficou mais estéril ainda, entendeu? Então, qual é o sentido? O sentido de que havia uma expectativa humana de que não ia dar certo. Contra toda essa expectativa, essa esperança natural, havia uma esperança sobrenatural, que é a esperança do cristão, que é a esperança do servo de Deus. A esperança do crente, que a gente entende que é Jesus Cristo, a esperança do crente, ela não é apenas uma expectativa do grande evento de Jesus retornar. A esperança do crente é uma certeza. A esperança do crente, você tem certeza que vai acontecer, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. É isso que Abraão viveu. Ele creu na esperança. Então o tema do nosso sermão, crer na esperança, é a sua capacidade que você cristão, servo de Deus, tem. Você não nasceu com isso. Você recebeu isso através da ação do Espírito Santo, quando você foi regenerado e se tornou uma nova criatura. E a partir desse momento em que você é uma nova criatura, você não mais vive na esperança do mundo. Olha para tudo à sua volta e tudo indica que vai dar ruim. Não. Se Deus prometeu, vai acontecer. Porque Deus não falha. Porque a esperança do crente que está em Deus é uma esperança inabalável. É uma certeza absoluta em que tudo pode acabar. E vai até acabar, diz a Escritura. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então veja, esse é o nosso bom exemplo aqui, Abraão, a fé de Abraão. Ponto 2. Então a fé de Abraão é essa fé, desse tipo, dessa qualidade. Agora, e Abraão, ele creu em quê? Ou em quem? E eu acho muito interessante isso, porque, não sei se vocês lembram, né, de uma passagem muito importante, quando Jesus está dando aqueles discursos mais duros perante as multidões, e todo mundo vai desanimando, vai indo embora, desistindo de seguir Jesus, porque Jesus não estava mais agradando, mesmo com os milagres. Para tu ver, o cara ressuscitou morto, multiplicou comida, quer dizer, o cara, se eu visse alguém multiplicando comida, eu ia colar nessa pessoa só para não ter que mais trabalhar, só ia comer da comida ali que vem da mão do cara, pô, que isso, pô? Bota aqui, dá comida que eu não trabalho mais, entendeu? Só fico te seguindo, estou brincando. Mas assim, veja, tantos milagres que atraíam as pessoas, mas Jesus, e milagres que eu penso, que se eu visse isso hoje, nem que Jesus, Jesus nunca faria isso, mas nem que Jesus me batesse, me expulsasse, eu não ia desistir, porque era tão interessante você estar ali perto de alguém que ressuscita morto, porque aí ele pode me ressuscitar também, perto de alguém que cura doente, porque se eu estiver doente ele me cura, perto de alguém que faz comida do nada, não precisa nem de fogão, nem de cozinha, entende? É claro que eu ia seguir um cara desse, mesmo com os discursos duros, mas o discurso de Jesus era tão duro, para você entender isso, era tão duro, era tão confrontador ao pecador que não queria Deus, que ele mesmo vendo todos esses milagres, e seguindo Jesus por interesse, porque ele queria os milagres, ele resolveu desistir, porque o discurso foi duro. E aí aconteceu essa cena, a galera toda indo embora, e Jesus então pergunta para os discípulos: e vocês, não vão não? Não vão também não? Aí tem aquele momento que eu estava aqui pregando uma vez, e virou meme, e eu falei: não vai embora não, vai embora! Vai embora, pô, vai embora. Quem lembra disso? Estava pregando aqui, o pessoal pegou esse momento. Depois a gente acha aí na internet. Mas assim, o que aconteceu? Jesus perguntou para os discípulos: vocês também não vão embora com eles? Vocês não são também interesseiros como eles? E aí os discípulos disseram assim: Senhor,
A gente às vezes tenta repetir o texto e a gente erra. A gente repete errado, a gente repete assim. Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas quando você vai no texto, eles não estão falando para onde iremos. Eles estão falando para quem. Tem uma diferença. Não é o lugar, é quem você vai seguir. Entendeu? Quando eles falaram então para Jesus, a quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Vai totalmente ao encontro desse segundo ponto aqui. Em que Abraão creu ou em quem Abraão creu? Abraão creu em alguém ou alguma coisa? Ou alguma promessa? Tem uma diferença. Você não crê na promessa porque a promessa eventualmente faz sentido. E eu falo isso como professor de matemática. A gente fica meio que assim, não faz sentido, a lógica não está batendo, está errado isso aqui. O cristão, ele não crê nessa lógica, ele crê em alguém, e ele crê em Jesus, ele crê no Senhor. Claro que a gente crê na promessa, mas a promessa só é infalível porque quem falou é infalível. Se não fosse Deus, seriam palavras. Veja bem, o diabo citou a Bíblia para tentar Jesus, distorceu, mas citou a Bíblia na boca do diabo. Ainda era a Bíblia, mas ele estava usando de mentira com o texto bíblico. Mas vindo de quem vem, ou seja, vindo de Deus, é infalível, entendeu? É claro que eu não estou aqui fazendo, cuidado pessoal dos teólogos de plantão, não estou dizendo aqui que a palavra na boca de outra pessoa não tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder até na boca do diabo, ela tem poder, porque ela é absoluta, a verdade. Agora, a palavra de Deus que tem poder, só tem poder porque é de Deus, esse é o ponto. Ela só tem poder porque é de Deus. Se fosse outra pessoa inventando aquela história ali, não ia acontecer, não vai cumprir. Alguém pode prometer o que Deus prometeu e cumprir? Não. Às vezes a gente duvida até de Deus e não deveria, mas a gente duvida. Quem dirá de outra pessoa que é pior do que Deus, que é um ser humano qualquer. Percebe? Então veja, o que a gente aprende aqui? Abraão, ele não creu em alguma coisa, em alguma frase, em alguma palavra, em alguma promessa. Paulo está dizendo que Abraão creu em Deus, e porque creu em Deus, o que Deus falou é verdade, e tanto verdade foi, que aconteceu. Tem uma diferença. Cuidado, não creia nas palavras, creia naquele que é a palavra, a pessoa, o Logos encarnado, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Bem, então, o Deus aqui de Abraão, que Abraão creu, a quem Abraão depositou a sua fé, que é Deus, a gente vê aqui que essa fé, ela foi colocada à prova, e uma prova definitiva pelo próprio Deus que prometeu cumprir a promessa. Se você parar para pensar, parece contraditório, mas ao mesmo tempo, se você raciocinar, faz sentido. Deus é dono de tudo. Ele deu o filho Isaac, se ele quiser pegar de volta, ele que resolva. E foi isso que Abraão fez, confiou nisso. Ele confiou que Deus era soberano e tinha o direito e o poder sobre todas as coisas. E às vezes a gente vive na igreja, às vezes a gente vive no dia a dia e tem dificuldade. Quando alguém prega uma palavra mais dura, quando alguém prega, às vezes, sobre aquela questão teológica da eleição, aí o pessoal fica meio, mas eu creio na liberdade que o crente tem. Eu prefiro crer que eu tenho pouca liberdade. Se é isso que você quer, eu quero ter menos liberdade possível. Porque se me der liberdade, eu vou fazer besteira. Entendeu? Mas, eu entendo. O que eu posso dizer para você é o seguinte: Deus é tão poderoso que essa polêmica de quem... que prevalece, né? A liberdade do homem ou a soberania de Deus? Eu digo para você que caminham juntas. Caminham juntas, mas caminham juntas porque Deus permite. E só Ele tem poder para fazer coisas que não são compatíveis, uma liberdade diante de uma soberania, caminharem juntas. E ao mesmo tempo eu digo para você o seguinte: você escolheu o dia que você nasceu?
Você escolheu quem é seu pai, quem ia ser seu pai e sua mãe? Você escolheu o local que você ia nascer? Por exemplo, eu queria nascer no tempo de Jesus, obviamente, para ver Jesus, entendeu? Eu mesmo assim não consegui realizar essa minha intenção. Eu não queria que me chamasse Henri, porque dá muito trabalho para falar meu nome, principalmente quando eu estou no Burger King, no McDonald's, vou lá, aí tem aquela fila imensa, aí eu tenho que falar, qual é o teu nome? Um monte de gente, anda logo, aí eu falo Henri, aí eu falo, o quê? Henri? Aí fica um tempão lá, eu passo uma vergonha, então eu sou traumatizado com o meu nome. Então assim, eu não gostaria de me chamar Henri, tanto que eu tenho um apelido carinhoso, que é a tradução do meu nome para o português, que é Henrique. Então quando eu vou no Burger King, você vai ver lá, às vezes na tela, a última vez viram isso, Henrique, aí eu apareci, vai pegar o negócio. Porque, por que eu estou falando isso? Nada a ver. Eu estou querendo dizer só o seguinte, só estou querendo dizer que a gente não tem liberdade para escolher todas as coisas, para decidir todas as coisas, para fazer todas as coisas. Tem gente que está querendo discutir com Deus até onde vai sua liberdade teologicamente, ou sei lá o quê. Meu querido, eu sei lá até onde vai, eu só sei que Deus é soberano. Por quê? Porque a Bíblia diz que é. E eu só sei que o ser humano tem certa liberdade sim, ou melhor dizendo, o que você entender como liberdade é o que a Bíblia diz que é liberdade. Você não tem liberdade para sair voando por aí, tem alguém, exceto se alguém botar uma ferramenta, um foguete, alguma coisa, mas consegue sair voando aí igual um super-herói? Não, a gente não tem liberdade, mal para deixar o planeta, né? Ninguém consegue mal sair do planeta. Eu queria ir para missões e para a Índia, nem sair de Campo Grande. Então assim, a gente não tem liberdade assim como a gente pensa. Mas a gente também entende na palavra de Deus que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso. A liberdade e o entendimento de onde isso se resolve é no infinito, na eternidade, pela fé, a partir de hoje até o último dia. É assim que tem que funcionar. Então estou falando toda essa divagação filosófica e teológica, não para demonstrar alguma capacidade que eu possa ter de falar sobre isso, mas para que você entenda que a fé de Abraão, que o transformou, e a fé em Deus, ela vem acompanhada de algumas responsabilidades, porque de fato Deus falou para ele crer, Deus falou para ele preparar o sacrifício, Deus falou para ele subir naquele monte Moriá, e levar o filho dele, e de fato matar, e ele matou. No coração Abraão obedeceu, só não obedeceu mais porque Deus não deu tanta liberdade assim e impediu. Então veja, quando você fala de fé, o crente vive pela fé, nós somos salvos pela fé, aleluia, glória a Deus, temos responsabilidades. A fé implica toda uma transformação de vida, a fé salvadora. Então quem não é acompanhado de obras, que Tiago vai falar, de transformação de vida, e só fica na declaração da fé, não é fé de Abraão. Abraão creu em Deus, ao ponto de obedecer o que Deus mandou fazer. Percebeu? Ele não só creu em Deus, pô, beleza, eu acredito, vai lá, vai rolar aí, vai funcionar, e fica de boa aí. Não foi isso. Então veja, ponto 3 então. Superando obstáculos pela fé. Então ele se deparou com os obstáculos, e ele tinha que vencer os obstáculos, e neste sentido obedecer a Deus. O primeiro obstáculo que ele encontrou, te vê no verso 19 aí, ó. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu, quer dizer, ele reconheceu que tinha obstáculo. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Então, a realidade física dele. Pois já contava cerca de 100 anos. Imagina, Abraão, um homem de 100 anos. 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, ela também era velha e tudo mais. Volta lá para o ponto lá. Então o primeiro desafio que ele encontrou foi esse, desafio da realidade física. Ele poderia falar, isso não vai acontecer, Deus, olha como é que eu estou aqui. E ele até falou. E a mulher dele também falou, e depois Deus veio e ratificou a promessa para ele, e depois a mulher dele riu. Tem essa história lá, debochando o negócio, não acreditando. Eles eram ruins. Como é que o cara é pai da fé, se debochou várias vezes, se duvidou várias vezes, se errou várias vezes? Rafael estava aqui semana passada, até reforçou isso. Como que ele era o pai da fé? Porque o pai da fé não é o cara que acerta todas, é o cara que acerta uma e a uma que não tem volta. É a fé salvadora. Entendeu? Esse é o ponto. Outro desafio que ele encontrou e enfrentou é o desafio da espera. Já tinha 100 anos, gente. O cara tinha 100 anos de vida.
E a promessa já tinha sido feita há um certo tempo, pelo menos uns 20 ou até 30 anos. E ele estava esperando contra a esperança, porque imagina você envelhecer. Gente, eu me olho no espelho, já, cara, eu estou ficando velho, não sei o quê. Imagina o cara com 100 anos com uma promessa que ia ter um filho. Tu está de brincadeira, né? Então ele teve esse desafio da espera. Mas a fé dele, diz o texto, o texto diz assim, sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o cenário perante o homem, o ser humano, era impossível. Mas ele não deixou de crer. Esse é o sentido. É isso que Paulo está falando. Aí, o último obstáculo que a gente listou aí do texto que Paulo fala, o desafio da obediência, como eu estava falando, a fé, ela tem responsabilidade. O pedido aqui, que Deus deu para ele de sacrificar Isaac, foi um teste. Assim como também teve o teste no jardim, e Adão foi reprovado, e teve o teste de Jesus, quando veio para este mundo em tudo ser tentado e não pecou, e depois foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, Abraão também teve um teste de fé. Então, percebe que a Bíblia não esconde que Abraão era um grande pecador desde o início da sua vida. Mentiu, fingiu que a mulher dele era irmã dele, fez um monte de treta, Abraão. Mas na hora H, ele creu. Por que a Bíblia não esconde que ele era pecador? Porque de fato ele não é salvador. Ele é pecador. Se ele fosse um cara que deu tudo certo, então não ia precisar de Jesus, né? Mas ele é um cara errado, que creu, porque Deus estabeleceu que ele creria. Deus, na sua eternidade, no seu decreto eterno, estabeleceu isso. E ele creu. E creu para apontar para alguém que de fato viria e faria tudo certo. E creria de forma certa, sem duvidar, sem fazer coisa errada, e seria obediente, Jesus. Veja, então, Abraão, quando a gente diz assim, pai da fé, imagina você lembrar dos fariseus conversando com Jesus, batendo no peito, que eram filhos de Abraão. Os caras mal conseguiam ser fiéis ali, o mínimo para Deus, tinham suas vidas secretas, suas coisas erradas, estavam tramando matar o filho de Deus, tentaram matar algumas vezes, e eles dizendo que eram filhos de Abraão. Meu irmão, veja, imagina essa cena. Eram hipócritas, mentirosos. Ou seja, batiam no peito que tinham uma fé que não gerava responsabilidade e obediência. A fé de Abraão trouxe para ele senso de responsabilidade e compromisso por obedecer ao Senhor em meio em toda a força contrária, a correnteza contra. Tudo apontando para uma direção contrária, ele continuou na direção de Deus. É isso que a gente vê aqui. Quarto ponto é a vitória de Abraão pela fé. Veja aí, versos 20 a 25. Então, só para a gente não se perder, são 4 pontos. Primeiro ponto, a gente falou da fé salvadora, a fé de Abraão. Já estávamos falando em outros sermões. O segundo ponto, a gente falou quem Abraão depositou a sua fé. A quem? Foi a Deus. O Deus que Abraão creu, o Deus poderoso, maravilhoso, nosso Deus, Salvador. E aí o terceiro ponto é esse que a gente falou, que os obstáculos que Abraão teve que enfrentar por causa da fé, para exercitar a sua fé. E aí, depois dos obstáculos que ele enfrentou, realidade física, desafio da espera, desafio da obediência, vem o quarto e último ponto, a vitória de Abraão pela fé. A jornada de Abraão, a jornada de fé dele, ela não foi marcada apenas por desafios, mas também, como ele foi fiel, foi marcada por vitórias importantes. E nessa parte final aqui do verso 20 até o 25, eu vou ler de novo, a gente vai ver que é a parte da vitória de Abraão, e é uma vitória que transcende a sua vida, até porque ele tinha 100 anos, mas transcende a sua vida ali terrena, e ela vai às gerações. O texto, voltando no verso 20, diz assim: mesmo assim não duvidou, quer dizer, diante de todo o cenário contrário, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo, então ele perseverou. E aí vem a vitória, ó. E nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Aí começa a vitória agora, ó. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Quer dizer, a sua fé foi fortalecida. Como ele se manteve fiel, obediente, a fé foi fortalecida. Percebe isso?
É um ciclo virtuoso. Tem pessoas que vivem nos círculos, ou melhor dizendo, nos ciclos viciosos. Erra, peca, pede perdão, é perdoado, peca de novo, pede perdão, é perdoado, pede de novo. Não, Abraão não. Abraão vivia num círculo virtuoso. Creu, obedeceu, venceu, creu mais, obedeceu, venceu, aumentou a fé. E assim um ciclo, melhor dizendo, virtuoso. Repara que o texto diz que ele já tinha fé, isso já tinha sido imputado por justiça, aí diz que ele não duvidou, já tinha fé, não duvidou, e aí então, o que aconteceu? A fé dele foi fortalecida. O cara já tinha a fé, não estava duvidando. Aí o primeiro presente, a primeira bênção que Deus dá para ele é o quê? Mais fé. Fortaleceu a fé dele. Percebeu? Mais fé. E depois ele então glorifica a Deus, adora a Deus. Aí vem o verso 21. Ele glorifica a Deus porque ele estava totalmente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então ele tinha certeza. Creu na esperança do cristão, do servo de Deus, que é uma certeza. Tá? E em consequência, então a consequência dele permanecer crendo e obedecendo ao ciclo virtuoso, em consequência isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, aí ele quer dar um destaque agora especial a isso, lhe foi creditado ou imputado, não foram escritas apenas para ele. Olha que interessante. A justificação que ele recebeu, Paulo está falando assim, não foi só para ele. Ele recebeu isso para todos aqueles que também creriam como ele. É isso que Paulo está falando aqui. Mas também para nós. Nós quem? Que cremos em Jesus. Ele vai dizer aqui, a quem Deus acreditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor. Se Paulo falou e ficou na Bíblia, é de Deus. Se Paulo falou e não ficou na Bíblia, não é de Deus. Beleza? Nesse caso é o quê? É de Deus, tá? Então, acabou. Paulo falou. Está na Bíblia? É de Deus. Ele, Jesus, ele vai relembrar aqui, né? Até para o pessoal que ele estava escrevendo, o pessoal de Roma, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aí ele reforça o conceito de justificação. Então, quais foram as bênçãos que Abraão recebeu de Deus quando ele então permaneceu fiel, que é o quarto ponto, a vitória de Abraão pela fé. Bota lá, por favor, no ponto 4. Veja aí no ponto 4. Primeira coisa que eu já mencionei pelo texto, fortalecimento em fé. Cada obstáculo que ele superava, não é igual a gente que vai superando o obstáculo, vai ficando cansado, né? A gente vai fazendo uma coisa, vai ficando cansado. Não, Abraão, porque tinha uma fé salvadora, e o cristão, quando tem uma fé salvadora, o corpo pode até cansar, mas o espírito sustenta, e ele continua. Então é isso que Abraão estava vivendo, um corpo cansado de 100 anos, mas uma fé renovada, a cada obstáculo uma fé mais forte, fortalecimento na fé. Segunda coisa que ele recebeu de Deus, a justificação pela fé. A fé de Abraão foi acreditada como justiça, então ele foi de fato salvo por Deus, pela graça, por meio da fé, no Velho Testamento e em Gênesis, tá? Está escrito isso. Então, isso vai demonstrar que Paulo defende a fé como o meio pelo qual a graça é aplicada na vida de cada um de nós, para a salvação de todos nós. Então vamos lá. E o terceiro ponto, a terceira bênção que Abraão recebeu, a terceira característica dessa vitória da fé, é o legado dele, a continuidade, o legado da fé. Olha o legado de Abraão. A fé de Abraão, ela não só beneficiou a vida dele, o fato de ele ter tido um filho, e também uma nação que foi construída a partir dessa família, Abraão, Sara e Isaac. Não, muito mais do que isso, mais do que a nação de Israel. Beneficiou gerações, não apenas em Israel, mas em todo o mundo. Então, essa bênção, ela alcançou outros povos, de outras línguas, outras nações, e naquele tempo de Jesus eram chamados de gentios, e alcançou pessoas como eu e você,
que nem moramos no mesmo continente onde esses eventos do cristianismo aconteceram. Nós somos brasileiros, que somos um povo de 500 anos, o cristianismo tem 2000 anos, e o cristianismo nos alcançou, a palavra de Deus nos alcançou. Porque homens foram alcançados geração a geração e permaneceram fiéis até chegar até você. E você tem uma responsabilidade de continuar fiel para que esse legado continue também. O que a gente aprende com esse texto? Pode passar para a gente terminar. Primeiro ponto, a gente deve confiar nas promessas de Deus. Parece tão óbvio, mas deve de fato confiar nas promessas de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso e suficiente para resolver e cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, não duvide. Deus falou, e quando eu falo Deus falou, não estou falando de profetada da tiazinha da oração, não. Eu estou falando o que Ele fala através da palavra dEle. Pode sair da boca de alguém? Pode, mas tem que estar concordante, consonante com a Escritura. Isso é infalível e vai acontecer, e nós somos chamados a obedecer e confiar. Se você duvidar disso, vai dar ruim para você. Só para você, porque para Deus não vai dar ruim, Ele não precisa da gente, e para os outros que estão crendo, está tudo dando certo, só para você que vai dar ruim. Então, somos chamados para confiar nas promessas de Deus. Não, sabe o que eu vou te dar uma dica? Nem pensa, quando começar a vir aquela tentativa de abalar a tua fé, nem pensa. Quem aqui já não passou, já não viu escândalo dentro da igreja, que já meio que ficou com a fé abalada? Meu irmão, vamos crescer já, vamos evoluir. Vamos avançar. Os líderes são pecadores iguais a você. Nem por isso você vai desrespeitá-los, porque a Bíblia diz que devemos tratar os líderes com amor e com a devida deferência, porque eles têm uma função nobre e se esforçam no Senhor para trazer a palavra de Deus para vocês. Mas de fato são homens falíveis e pecadores. E aí a gente vai ficar abalado se algum homem de Deus, quantos homens envergonham o evangelho por aí? A gente vai ficar abalado. Eu sei que abala, entristece, a gente gosta, se espelha na pessoa. Mas, meu querido, nós somos chamados a viver uma maturidade cristã, de que nós devemos confiar em Deus. Nessas horas em que os homens de Deus falham, é que é preciso lembrar que quem não falha é Deus. Não se esqueça disso. A gente passou um cenário difícil, uma época também. E eu lembro até hoje do testemunho dos adolescentes, que agora já são jovens e líderes, na época, que estavam, e eu não estou falando isso para minha vanglória, mas eu estou falando isso porque de fato é um testemunho fiel e verdadeiro. Esses jovens que viram problemas entre lideranças e poderiam ficar decepcionados, até desistir da fé, serem abalados na sua fé, esses adolescentes, eles estavam cercados no coral. Mas coral, no problema é para tu ver que até no coral dá para funcionar. Naquele coral, eles estudavam a Bíblia. E com a palavra que estava sendo compartilhada e ministrada, eles não se sentiram no meio de uma tribulação. Eles falam isso. Parecia que estava todo mundo em tribulação e a gente estava guardado. Tudo dando errado e eles estavam protegidos. Por quê? Porque eu que estava, a minha esposa. Não é eu nem minha esposa. É a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Então, meu irmão, você foi chamado para confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Não é em quem fala dela, é na palavra. Porque a palavra de Deus tem poder, porque ela é de Deus. Não importa na boca de quem esteja, é a palavra de Deus. Segundo ponto, a gente deve perseverar, insistir no meio da provação. A provação que chegou para a vida de Abraão, chega para a vida de todo mundo. A palavra de Deus diz que haverá o dia do Senhor, haverá o dia da angústia, haverá o dia mau. E qual é o remédio contra o dia da angústia e o dia mau? Qual é? Crer na esperança, perseverar até o final.
Adolescente, mais novinho, às vezes não está acostumado. Coisas ruins acontecem. Dias maus acontecem. Chegam para todo mundo. O que você vai fazer? Perseverar. Crer contra a esperança e expectativa humana. E crer na esperança que é Jesus. A palavra de Deus. Terceiro ponto e último. Nós devemos obediência a Deus. Meu irmão, não inverta a lógica. Ninguém pode obedecer a Deus. Ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode fazer nada certo e dizer: Deus, ó, agora anota aí, bota na minha conta, hein, que agora, fiz tudo certo. Igual na escola, né? Professor, dá ponto aí, que eu fiz tudo certo hoje, me dá ponto. Não peça para Deus o que você merece. Senhor, me dá de volta o que é meu. Não faça isso, igual certas músicas. Eu quero de volta o que é meu. Pelo amor de Deus, se tu quiser de volta o que é teu, e Deus quiser te dar, Ele vai te dar o inferno. Não peça isso. Entenda. Para obedecer a Deus e agradar a Deus, você e eu devemos, primeiro, crer nele, entregar a vida para ele, se render e deixar ele transformar a gente. Não existe obediência antes da fé. O que existe é a obediência da fé. Por causa da fé, a obediência é o fruto da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você e eu devemos obediência a Deus, é porque pressupõe que estamos firmados na fé. A fé de Abraão, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos salvou. Peça a Deus mais fé para que você consiga obedecer. Não peça apenas: Deus me ajude a obedecer. Não está errado. Peça para Ele: Senhor, eu preciso de mais fé, para que essa fé dê frutos de obediência. E com esses 3 pontos a gente conclui a nossa palavra da seguinte forma: Abraão é o pai da fé, é o modelo supremo de fé e também de obediência. Ele não obedeceu depois da fé, ou antes da fé, perdão. Antes da fé era só desobediência. Ele obedeceu depois da fé. Ele creu em Deus, e porque creu em Deus, ele obedeceu. Isso também foi imputado como justiça. A obediência? Não, a fé. Mas a obediência é cobrada porque ela é evidência externa de uma fé que é interna. Como eu sei que eu tenho fé? Porque eu fui transformado ao ponto de obedecer. Como eu sei que alguém tem fé? Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelo fruto, pela obediência. Ele não apenas acreditou em Deus nas circunstâncias que estavam fáceis da vida. Ele confiou no momento difícil, quando tudo parecia perdido. Para nós, a história de Abraão não é apenas um relato inspirador, sabe? Não, mas é um chamado. Quando você lembra de Abraão, você está ouvindo assim: Deus está te chamando, igual chamou Abraão, para sair da tua parentela, a parentela idólatra do pecado, onde você eventualmente possa estar inserido, e vai te levar para uma terra espiritual, para ele material, mas espiritual, que ele ainda mostrará, mas pela fé nós sabemos a direção, que é Jesus, que aponta. A gente precisa refletir. E quando a gente reflete e pensa sobre essas verdades eternas, da justificação pela fé, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem como você refletir adequadamente sobre essas coisas e não ser impactado, e não se sentir convocado, e não se sentir chamado para ter um compromisso com o Senhor. Não tem. Você pode falar que tá mais um dia, mais um culto, mais uma pregação. Meu amigo, é porque tu deu um migué e ficou virando pro lado aí, não prestou atenção. Mas se tu parar para prestar atenção
escutar o que Deus está falando, você vai entender não apenas como uma palavra que inspira, mas você vai entender: eu estou te chamando, meu filho, e te tiro de uma terra de idolatria para te levar para uma direção de obediência, e você vai sofrer, mas vai aprender e vai ser abençoado e vai gerar fruto. É isso que Deus está fazendo hoje, e não só hoje. Toda vez que a Sagrada Escritura é proclamada, você e eu somos convocados a abandonar a terra que a gente nasceu, a terra da idolatria, e seguir para uma terra que a gente não vê, mas crê, e vai acontecer. Que a gente possa então, nesse caso, viver como Abraão, agir como Abraão. Uma vida de pecado anterior, mas que teve um encontro com o Senhor. E quando tivermos um encontro com o Senhor, que a gente possa viver e crer da mesma forma que Abraão. Crer para obedecer, crer contra a esperança humana e crer na esperança eterna. Aí, meu amigo, as pessoas perguntam para mim: por que você, quando passa dificuldades aí, eventualmente perseguições, e o pessoal conhece algumas, gente que é da palavra, da pregação, do evangelho, a gente passa mesmo. Por que você não desiste? Porque eu não estou olhando para pessoas, estou olhando para Jesus. Se eu olhar para mim, eu já desisto. Se eu olhar para você, desisto mais ainda. Então tem que olhar para Jesus. E eu fico assim: não estou vendo nada, só quero ver Jesus, entendeu? É isso. Fica fácil, cara, fica fácil. Estou falando sério. Se tu só olhar para Jesus, só ignora. Ajuda quem precisa e só ignora. E olha para Jesus. Vai, só vai. E vai. Daqui a pouco, tu olhar assim e passou. É isso mesmo. Então que a gente possa caminhar nessa fé de Abraão, vivendo, expressando essas marcas de uma confiança profunda, de uma obediência radical, irrevogável, e que a gente possa viver sabendo que a nossa fé, presta atenção, como a fé de Abraão também, ela já foi creditada como justiça. Para quem foi justificado, não tem volta. É mais fácil continuar do que tentar voltar para o erro. Não volta para o erro não, dá mais trabalho. Só vai, só segue. Se for para tomar o prejuízo por ser de Deus, por ser cristão, apanha, meu amigo, porque eu estou aprendendo a apanhar todo dia. Ah, mas quando que vai ser a minha hora de bater? Não tem não, a hora de bater não. Não tem não. É só apanhar, meu amigo. Apanha como quem tem a oportunidade de sofrer por Jesus. Tem gente que é perseguido num contexto lá fora. Tem gente que pode ser perseguido até dentro da igreja, como lideranças de igreja acontece. Tem gente que pode ser perseguido dentro de casa. Você quer ser crente, mas ninguém na tua casa quer ser crente. Eu não sei. O crente está sempre sendo perseguido. O pecado está sempre à porta. E os pecadores estão sempre perseguindo vocês. E você ainda tem que amá-los e pregar o evangelho para eles. Porque você já foi pecador e eu também. Mas o que eu quero dizer para você, você primeiro tem que estar são, curado, saudável. É igual aquela história do avião. Quem já pegou o avião sabe que primeiro a máscara, quem tem que colocar quando cai a máscara, tem que colocar no adulto, para depois colocar na criança. Se tu coloca na criança, tu desmaia e a criança nem coloca direito, entendeu? Então a regra é primeiro em você. O que significa isso? Usando essa alegoria para esse final aqui. É que você primeiro precisa estar saudável espiritualmente, para depois você ajudar quem não consegue se curar. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer na igreja. É isso que Deus quer fazer na juventude. Quer tratar pecadores para que eles se curem do seu pecado, se libertem do seu pecado e vão alcançar os outros e proclamar a salvação, a cura que foi prometida em Isaías. Ele
sarou as nossas enfermidades, ou seja, a inimizade, a doença do pecado. Você foi restaurado e você tem uma missão de restaurar lá fora também. E eles não vão querer receber, e eles vão querer te perseguir, eles vão querer te bater. Sofra o prejuízo, apanhe. Tenha estratégia, porque ninguém precisa ser otário também. Mas entenda o que é ser de Deus. Vamos seguir Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar. Que para tanto o Senhor nos abençoe.